Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Quero agradecer, aos alunos, aos professores de toda a rede de ensino por estarem, participando das nossas aulas. Então, hoje, pessoal, nós iremos falar, sobre os programas de saúde. Saúde pública, programas e indicadores de saúde pública. O que são programas de saúde pública? Então, para que esse programa de saúde pública ele de fato possa ocorrer, nós já temos aí um exemplo aí na imagem, o Cartão Nacional de Saúde, que é o cartão do SUS, que ele é ele abrange, toda essa questão de programas de saúde pública, assim como os indicadores de saúde pública também estão ligados a esse processo de função do SUS. Então, é sobre isso que nós iremos hoje falar na nossa aula, tá certo? Que programas são esses? Quais são as suas funções? Para que eles servem? Para quem eles são direcionados? Para que grupos? Então, é isso aí, pessoal, que nós iremos ver durante a aula. O que são programas de saúde pública? Então, o SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988. Lembrando, pessoal, que o único país que tem um sistema único de saúde que possa ser de forma pública a todos é o Brasil. Sendo definido pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos de instituições públicas, federais, estaduais e municipais. Então, ele é nacional, em todos os âmbitos ele tem esse segmento, tanto municipal, quanto federal, quanto estadual. Além da administração direta ou indireta, e que pode ser complementado por serviços de saúde de rede complementar, ou seja, na iniciativa privada. Então, aqueles recursos que não acontecem no sistema público, mas que precisam de algum auxílio, então, existe uma parceria com algumas redes privadas, não todas, é claro, mas existe essa parceria com outras redes privadas para fazer determinados procedimentos que não são disponíveis pelo SUS, Então, nós temos... Então, além de procedimentos médicos, como consultas, exames, cirurgias, intenções hospitalares, o SUS também é responsável pela realização de campanhas de vacinação, doação de sangue, entre outros, por exemplo. Então, assim, esse período aí, que nós estamos passando de vacinação contra a Covid, então, quem é responsável por isso aí? É o SUS, juntamente com o seu programa de vacinação, com as suas campanhas de vacinação, assim como as outras vacinas também que nós tomamos, Então, essas cirurgias, alguns exames, algumas consultas, todas elas são consolidadas através do SUS, com os seus designados, programas, para que possa, de fato, atender a esses grupos. Então, o Sistema Único de Saúde, conhecido pela sigla SUS, ele possui princípios e diretrizes que o estruturamos, sendo assim, os programas de saúde estar em harmonia. Então, para que esses programas de fato possam acontecer, existe todo um princípio, toda uma diretriz, toda uma regra, para que de fato ele seja consolidado. Então, agora que vimos o seu conceito, conheça 3 programas de saúde em que o Brasil é referência mundial. Temos aí a imagem, do SUS, aí o slogan do SUS, Sistema Único de Saúde. E nós temos aí a estratégia, de saúde de família, que é o ESF, É considerada a porta de entrada para o SUS, é a saúde da família. Então, assim, ele foi eleito pela Organização Mundial da Saúde, OMS, um dos 10 melhores do mundo, junto às iniciativas norte-americanas, inglesas, nórdicas e japonesas. Então, nós estamos entre os 10 melhores do mundo com essa estratégia de saúde da família, que é um programa designado Saúde da Família. Então, ele já abre portas, já para o nosso entendimento do que esse programa ele faz, qual é a sua função. Ele foi criado em 1994 e conta com as equipes distribuídas em todo o território brasileiro, a fim de prestar cuidados e auxiliar na prevenção de enfermidades.
Então, os nossos agentes de saúde, eles estão inseridos nesse programa da saúde da família. Então, garantir uma atenção integral à saúde, além de considerar cada paciente inserido em seu meio familiar e comunidade, faz parte desta iniciativa, ou seja, deste programa. Então, qual é a estratégia de saúde desse programa? É minimamente composta por médicos, enfermeiros, agente comunitário de saúde e o técnico de enfermagem. Então, é onde geralmente nós vimos isso instalados nos PSFs, né, nos postos de saúde da família, né, que ficam nesses lugares, né, nas vilas, em pequenas comunidades, nos sítios. Então, já começa de lá, da família, de um núcleo menor. Então, eles devem atender às características e necessidades de cada município, além de seguirem as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, né, o PNAB. Então, dentre os atributos essenciais da atenção primária à saúde, APS, que são a atenção prioritária à saúde, estão o acesso de primeiro contato, que o agente, né, comunitário vai à sua casa, ele já vai visitar todo o espaço em que você vive, as condições de moradia, suas condições de alimentação, a questão da saúde da sua família, né, essa longitudinalidade, essa coordenação e a integralidade que vai ocorrer também dentro desse programa. Então, os profissionais de saúde, eles atuam de forma abrangente, não ficando restrito apenas às unidades básicas de saúde, que são as UBSs. Ou seja, também vai ter a participação dos postos de saúde, que são os PSFs. Então, as visitas aos espaços públicos das comunidades e também nas residências dos pacientes fazem parte da rotina do ESF, que é dessa estratégia de saúde familiar. Eu acho que vocês já devem ter percebido, alguém da família de vocês já deve ter precisado de que algum médico viesse à sua casa, algum enfermeiro, fazer um curativo, dar algum paliativo, aquela pessoa que está enferma. Então, esse grupo ele vai até a sua casa, caso você não possa comparecer naquele postinho de saúde. Então, assim, é uma estratégia bem articulada para que, de fato, todos possam ser atendidos. Então, segundo o Ministério da Saúde, mais de 123 pessoas são beneficiadas com esse programa. Dentre os benefícios trazidos pelo programa estão o controle de mortalidade infantil, a redução de internações por condições sensíveis à atenção primária, como a diabetes e a hipertensão. Então, já é feito todo esse processo, né, de aferir a pressão, de ver esse controle da glicose. As crianças, elas geralmente, elas têm até se eu não me engano, parece que é até os 7 anos, que é acompanhado mensalmente o seu peso e o seu crescimento. Então, assim, a questão do cartão de vacinação se está em dia. Então, tudo isso vai fazer com que aconteça esse acompanhamento primário com a família. Só um instantinho aqui, viu, pessoal? A gente já vai ver o outro programa também de iniciativa pública, tá certo? Pronto, programa de transplantes, né? Vocês podem aí ver 2 bonequinhos levando, né, um coraçãozinho aí nessa maca. Só um exemplo. Para passar o de cima, né? Certo, obrigada. Então, o programa de transplantes, ele possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Então, veja, o nosso programa, né, de transplantes aqui no Brasil, ele é o maior sistema público de transplantes do mundo. Que coisa boa, né, minha gente? Onde cerca de 90% das cirurgias são realizadas com recursos públicos. Então, a maioria das nossas cirurgias de transplantes, ela ocorre no SUS, né? É através de recursos públicos. Vê que coisa boa. Além de oferecer assistência integral ao paciente transplantado, desde exames preparatórios até os medicamentos pós-transplante.
O país adota a lista de espera única, ordenada pelos critérios de urgência. Devido à pandemia do Covid-19, houve uma queda, né, de 37% no número de transplantes de órgãos realizados entre janeiro e julho de 2020, porque assim a demanda das pessoas doentes nos hospitais, a falta de recursos devido à enfermidade ela ter aumentado, né, de forma assim espantosa, e também não poder, né, as pessoas poderem ficarem tanto tempo, né, essas cirurgias, né, que não eram de tanta, assim, elas não necessitavam de tanta rapidez para acontecerem, elas ficaram, né, aguardando para serem chamadas novamente, devido à demanda estar alta. Então, em 2019, foram realizados 15.827 transplantes e no mesmo período de 2020, o número de procedimentos foi de 9.952. Houve uma redução ao número de doações também, 8,4% em relação a 2019. Então, até 31 de julho de 2020, haviam 46.181 pacientes aguardando por um transplante. Então, assim, devido a essa Covid, devido a esta pandemia, houve uma queda desses transplantes, né? Mas o programa de transplantes continua existindo e nós podemos ver, né, que nós somos uma referência. Outro programa aí, pessoal, bem interessante aí, ó, o Zé Gotinha aí dançando, né, que é o Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI. Então, quais são as funções, né? A gente já sabe que é vacinar, imunizar toda a população desde a sua infância. Então, manter a caderneta de vacinação em dia é fundamental, além de garantir a saúde da população, também contribui para a realização de gestão eficiente com melhores distribuições de recursos. Então, o Programa Nacional de Imunizações ele foi criado em 1973 e garante o processo gratuito de todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Por possuir este modelo assistencial, o Brasil é utilizado como referência em congressos internacionais. Então, mais uma vez, os nossos programas, né, como eu havia dito a vocês, esses são os 3 programas. Esse é o 3º programa que ele é mundialmente reconhecido, né, e é utilizado como referência, né, em congressos internacionais. Então, dentre as vacinas que já estão incluídas no calendário, nós podemos destacar a BCG, né, que nós tomamos nos nossos primeiros dias de vida, rotavírus, HPV enquanto adolescentes, e a gripe também, né, que nós já tomamos desde a nossa infância também. Então, o PNI é hoje parte integrante do programa da Organização Mundial de Saúde, com apoio técnico, operacional e financeiro da Unicef, e contribuições do Rotary Internacional e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, que é o PNUD. Então, essas transformações, digital da saúde, permitem que os usuários do SUS mantenham-se em dia com sua caderneta de vacinação. Então, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza, né, através de smartphones, de tablets, um aplicativo que é capaz de gerenciar as cadernetas que estão cadastradas no sistema de vacinação do SUS. Então, esse aplicativo, né, vocês podem até tentar baixar no telefone de vocês, ele é bem interessante. Ele abriga informações completas sobre as vacinas disponibilizadas pelo SUS, além de uma função como lembrete sobre as campanhas sazonais de vacinação. Então, se você baixa esse aplicativo no seu telefone, você vai conseguir, de fato, saber quais são as vacinas oferecidas e vai sempre chegar uma mensagem, ó, vai ter uma campanha, né, de tal vacina, então ela vai chegar para você. Os programas mais médicos, né, que foram os médicos que vieram lá de Cuba, né, para o Brasil, e eles estavam inclusos nesse programa Mais Médicos, que também é uma iniciativa, né, do governo federal com relação a esses programas que são oferecidos pelo SUS. Aí temos aí um bonequinho aí, um aparelho, né, que o médico usa só para distrair.
informações de saúde. Então, agora a gente vai ver os indicadores da saúde pública. Para que aconteçam essas vacinas, para que aconteça todos esses programas aí da vacinação, dos mais médicos, da família da saúde, dos transplantes, nós precisamos de indicadores. E que indicadores são esses? O que é um indicador de saúde? O indicador de saúde são relações numéricas que permitem a situação de saúde e doença de um indivíduo em determinada população. Então, o indicador de saúde de Riacho das Almas não vai ser necessariamente igual de Caruaru, de Cumaru, de Passira, de Limoeiro, de Recife, Rio de Janeiro, de São Paulo, não. É um estudo que é feito naquela população, naquele lugar. Então, esse indicador ele se refere a um evento ocorrido em determinado espaço geográfico e num dado período de tempo. Então, vai ser observado o lugar e um tempo vai ser dado para ser analisado e ver como está a saúde daquele lugar. E o que é visto, professora, nesses indicadores de saúde? É vista a taxa de mortalidade infantil, uma esperança média de vida daquela localidade, a taxa de doenças infecciosas que ocorrem com aquelas pessoas daquele determinado espaço, a porcentagem de doenças cardiovasculares, a porcentagem de obesos, a porcentagem de diabéticos tipo 1 e tipo 2 e também a porcentagem de gravidez na adolescência. Então, esses são exemplos de indicadores do estado de saúde de uma população, de uma localidade. Aí nós temos aí um desenho aí, né, de dois esqueletos tentando carregar, né, esse símbolo aí da saúde, que está todo fragilizado, né, como a gente pode perceber. Isso aí é só para a gente ter uma ideia, pessoal, né, a estrutura e a distribuição de recursos e composição dos gastos no setor do país e na América Latina. Então, assim, os países que possuem, né, no seu município, muita estrutura, média estrutura, pouca estrutura, sem estrutura. Então, vocês observem aí que sempre essa faixinha vermelha ela está maior, né? Então, assim, ou pouca estrutura ou sem estrutura, né? Para esses indicadores, de fato, dizer assim que está de forma satisfatória como deveria estar, né? Então, é através desses indicadores, dessas taxas que são encontradas em um determinado espaço geográfico, em um determinado lugar, por um determinado tempo, que vai denominar quais estratégias, quais programas precisam ser implantados, né, de forma assim mais enfática, né, mais enfatizado, naquela localidade, naquele lugar, naquela situação, como agir, vai se criar planos, né, vai se ter estratégias para, de fato, tentar sancionar esses necessidades daquele lugar. Então, aí nós temos um cuidado pessoal, reforçando mais uma vez a Covid, esses casos de Covid-19, né, graças a Deus, boa parte da nossa população já foi vacinada, porém, nós ainda temos que ter o cuidado com essa variante Delta, né, que diz que na Paraíba ela já está chegando novamente, já está criando toda uma situação. Então, aí, novamente, reforçando os cuidados que nós devemos ter dentro de casa, né? O isolamento social ele é essencial para conter a circulação do vírus e a propagação nos casos de Covid. Então, quem é que deve ficar em casa? Todos nós, mas existem aqueles grupos que são prioritários, né? Que são as pessoas com mais de 60 anos, que é um grupo mais vulnerável à doença. Pacientes com a confirmação de Covid-19 também devem ficar em casa até desaparecerem os sintomas, para não haver essa proliferação. Pessoas com gripe, com sintomas de gripe ou resfriado, devem ficar em casa por 14 dias, né? E procurar um posto de saúde, tem ali um alerta. Caso você note, né, uma piora na sua dificuldade de respiração, cansaço. E quais são as recomendações, né? Permaneça em casa, de preferência fique em casa. E evite compartilhar tudo que você puder evitar, compartilhar copos, talheres, né, utensílios de uso pessoal, sempre evitar esse compartilhamento. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de todos vocês e até a próxima aula. Um cheiro grande para todos. Tchau.